Quem é Jesus? A palavra que é Deus. Veja isso. Aquela palavra que está no meu coração, aquela palavra que está no teu coração, quando vem a mim, quando ela vem a você, ela vem como palavra. A palavra que está na sua vida, no seu coração, ela vem para você como palavra. E ela entra no meu coração, ela entra no teu coração como palavra. E quando ela entra no meu coração, no meu espírito como palavra, ela começa a viver como Deus dentro de mim, como Deus dentro de você. Queridos, eu quero deixar um pensamento, quero que você receba essa palavra no teu coração, no teu espírito. É uma passagem bem conhecida, mas cada vez que você vasculha, cada vez que você garimpa, cada vez que você lê a palavra do Senhor, cada vez o Espírito Santo de Deus, ele traz luz aos nossos corações, ele revela, ele se manifesta, ele faz com que nós possamos entender de cada dia mais de um foco diferente, porque a palavra do Senhor é Deus, o Deus vivo é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus vivem em novidade de vida. Eu coloquei como tema, Jesus é Deus. Esse é o tema dessa mensagem, Jesus é Deus. E o texto que eu quero compartilhar aqui está no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 9, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos que crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Era a verdadeira luz que ilumina, e todo o homem que vem ao mundo. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela revelação dessa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua presença sobre as nossas vidas. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Ministra para conosco, traz luz aos nossos corações, ó Pai, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja avance, para que teu nome seja exaltado. E eu repreendo tudo aquilo que Satanás poderia tentar roubar a atenção, tentar tirar essa palavra do nosso coração. Nós repreendemos em nome de Jesus. E eu amarro todos os intentos das trevas, lançamos de Cristo ordenar e nunca mais volte. E eu declaro continuamente os céus abertos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma pergunta. Quem é Jesus? Nós sabemos quem Jesus é. Por que nós devemos pregar a palavra de Deus para todo mundo? Quem é Jesus? Por que nós devemos pregar a palavra de Deus para todo mundo? Nós sabemos que devemos pregar a palavra de Deus para todo mundo, porque nós sabemos que dentro em breve, Jesus voltará a buscar esta igreja. Volta a buscar a sua igreja. Então ele deixou uma mensagem para nós, para que nós possamos contar aos não contados, aqueles que não sabem, a palavra dele, a mensagem dele. Esta é a mensagem da fé que nós temos em Deus, que nós temos em Cristo. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é infalível. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus, ela traz mudança nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela traz mudança na vida das pessoas. Ela traz mudança onde que a palavra do Senhor chega, onde que a palavra do Senhor adentra.
ali a palavra de Deus, ela traz mudança, ela traz transformação na nossa vida. Por isso que o mundo precisa saber quem é Jesus. Nós sabemos que Jesus é a plenitude da totalidade da divindade. Jesus, ele é a plenitude da totalidade da divindade de Deus. Então nada da divindade está fora de Jesus. Jesus é a totalidade da divindade. Nada da divindade está fora de Jesus. E por isso nós precisamos ter essa consciência de pregar, de anunciar, de compartilhar a palavra do Senhor. Jesus é o pacote completo da divindade. Então nós precisamos que isso esteja bem forte dentro de nós, bem forte dentro do nosso espírito, do nosso coração, para que nós possamos vivenciar, desfrutar, ver as coisas acontecer segundo as promessas que Deus quer fazer através das nossas vidas. Quando Jesus vem em mim, quando Jesus chegou em você, Ele veio como? Através da sua palavra. Quando eu e você abrimos o nosso coração, quando Jesus vem em nós, como que Ele vem em nós? Através da sua palavra. Quando a palavra de Deus entrou em mim, a partir daquele momento, Jesus, o Espírito Santo de Deus vive em mim. Então a palavra vem sobre a minha vida, a palavra do Senhor entrou em mim e vive em mim como um Deus. Então quando você recebe Jesus, esta palavra entrou no teu coração, esta palavra vive, está dentro de você. A partir desse momento você vive como Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na minha vida e na sua vida. E se o Espírito Santo de Deus está na minha vida e na tua vida, Deus vai manifestar de uma maneira poderosa. Porque a palavra completa todas as coisas. Então, quando a palavra de Deus, ela entrou no teu coração, entrou no teu espírito, então Deus está dentro de você. A palavra do Senhor, ela completa todas as coisas em nós. Então por isso nós precisamos entender. Foi isso que João escreve: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele era o verbo, ou seja, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que aconteceu, tudo que foi feito, foi através da palavra do Senhor, através da palavra, através do verbo, através de Jesus. Então a palavra era Deus. A palavra estava com Deus e tornou-se carne. Como que a palavra do Senhor se tornou em carne? Quando Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Quem é Jesus? Jesus é Deus em carne. Então Jesus é Deus encarnado. Por quê? Para que Jesus tivesse legalidade sobre toda a humanidade, sobre este mundo, ele precisava nascer neste mundo. Ele precisava encarnar neste mundo. Para que ele já tinha legalidade no céu, criou todas as coisas. Por isso que Satanás, ele não tem legalidade neste mundo. Por quê? Porque Satanás é espírito. Para que ele tivesse legalidade, ele precisava encarnar também. Então Satanás, ele só tem legalidade quando ele entra no coração do ser humano, e ele age através desse coração desse ser humano, através dessa vida, para realizar o querer e o agir dele. Jesus tem legalidade, porque Jesus é o Deus encarnado, então ele tem legalidade. Essa legalidade, essa autoridade, ele transferiu para nós, ele colocou o seu Espírito dentro de nós, para que Deus possa manifestar, operar neste mundo, milagres, sinais, prodígios, coisas grandes e poderosas. E se Deus tem que operar, ele tem que operar através da minha vida e da sua vida. E para que Deus possa operar e manifestar, você precisa ter essa consciência que você é filho de Deus, que você tem o Espírito de Deus na sua vida. E quando você tem essa consciência e você crê nessa palavra,
que você é um ser espiritual que habita dentro de um corpo e que tem uma alma, e que Deus possa usar a sua vida. Tudo o que você precisa é você entender, é você receber essa palavra de Deus na sua vida e começar a operar através dessa palavra. Quem é Jesus? Jesus é o Deus em carne. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o Deus sorte, o Deus conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso. Ele é Deus supremo, o grande eu sou. Esse é Jesus. Você sabia que Jesus era aquele que apareceu para Abraão? Você sabia que Jesus é aquele que apareceu para Isaac? Você sabia que Jesus é aquele que apareceu para Jacó? Era Jesus. Os judeus não sabiam, eles não aceitavam isso. Quando Jesus disse para eles, olha o que está escrito em João 8,53. João 8,53 diz assim: Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, e viu-se e alegrou-se. Jesus estava falando ali para os judeus, fariseus, os escribas, todos aqueles religiosos da época. Ele diz assim: ó, Abraão, vosso pai, se exaltou, ele ficou feliz, ele se alegrou quando ele me viu. No versículo 57, João 8, 57, e disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Jesus falou: olha, Abraão, ele se alegrou, ele ficou feliz quando ele me viu. E eles ficaram questionando, diziam: olha, mas você não tem nem 50 anos, como que você viu Abraão? Jesus diz: eu sou, eu digo isso. 58, respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus, Deus é Jesus. E aí eles pegaram em pedra para tentar atirar contra Jesus. Eles não aceitaram isso. Eles disseram: você é homem, você julga ser Deus. Quiseram matá-lo. E muitas vezes você também tem esse bloqueio dentro de você, que o Espírito de Deus está dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Muitas vezes você não consegue aceitar que Ele habita dentro de você. E por isso nós oprimimos, impedimos dele se manifestar, operar os sinais, as maravilhas, prodígios. Porque muitas vezes o diabo tenta colocar essa dúvida no teu coração, que o Espírito de Deus, ele está em você, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós. Eles não aceitavam. Jesus disse que ele era filho de Deus, e eles ficavam furiosos, deixava eles mais furiosos. Jesus filho de Deus, falar Jesus filho de Deus significa Deus, Jesus, Deus encarnado. Quando se fala Jesus filho de Deus, o significado quer dizer Deus encarnado. Isso é muito importante. Tem muitos líderes que balançam, não conseguem entender essas verdades. Então Jesus declarou que ele era Deus, foi feito em carne. Precisamos contar ao mundo todas essas verdades. O mundo precisa saber que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Pai, que Jesus é o Filho, que Jesus é o Espírito de Deus. Jesus é o corpo de Deus, porque Deus é Espírito, e Ele se tornou Deus encarnado. Então Jesus é o corpo de Deus. Jesus é Deus em carne. Olha o que está escrito aqui em Mateus 3,17. E eis que uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz.
quando Jesus estava sendo batizado. Eles ouviram a voz do céu. Quem você pensa que ele é? O homem. Muitas vezes o homem, você usa a sua mente para saber que ele é Deus. Você sabia que Jesus é Deus? Será que é difícil para Deus estar em todos os lugares? Como que pode ser Deus? Se ele diz, quando Jesus foi batizado, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eles ouviram a sua voz. Mas só que Deus, ele pode estar em todo lugar. Ele não pode falar aqui e também falar lá e responder lá? É claro que pode. É o mesmo Espírito. Por isso, nós precisamos entender quem é Jesus. Olha a definição de Paulo aqui, os Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja denominações, seja o principado, seja o potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênio dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprove Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como estão no céu. Jesus é a essência divina de Deus. Através dele foi feito todas as coisas. Tudo, potestade, todas as autoridades, tudo foi ele que criou. Ele nos reconciliou pelo seu sangue. Ele pagou um alto preço para que eu e você possamos desfrutar de todas essas promessas que Deus tem para nós. Por isso, meu amado, minha irmã, nós sabemos que Deus tem falado de uma maneira muito explícita para nós, que Ele quer manifestar de uma maneira grandiosa, tremenda, sobrenatural. Ele quer usar a cada um de nós como a igreja. Mas se você não tiver essas coisas bem forte, bem alicerçada dentro de você, o diabo sempre vai colocar dúvida na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, naquilo que Deus tem para fazer, quer te usar. O inimigo, tudo que ele precisa para interromper esse ciclo, esse poder, ele precisa tentar colocar a dúvida no teu coração, que você olhe com os olhos humanos, que você haja como uma visão humanista, e não a visão do reino de Deus, não da visão espiritual. Nós precisamos entender essas verdades no nosso espírito, que o Senhor Jesus, Ele é Deus, que o Senhor Jesus, Ele é o Espírito Santo, e que Ele habita dentro de nós, e que Ele é a cabeça da igreja, e nós somos membros ativos do corpo de Cristo, para manifestar, para divulgar, para levar esta palavra, para que esta palavra traga resultado, traga transformação, mudança, para que haja paz no mundo, para que as vidas sejam tocadas, sejam transformadas, vivam a vida de alegria. Amado, isso não pode somente estar no teu 5 sentidos, isso precisa estar no teu espírito, essas verdades. Jesus, a essência divina de Deus. Olha no versículo 9, Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo Jesus, nós somos membro do corpo de Cristo. Então na minha vida, na sua vida também, habita corporalmente toda a plenitude, toda a divindade de Deus. Então você não é qualquer pessoa. Nós temos essa divindade, nós somos membro do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Deus quer manifestar os sinais, os milagres, os prodígios. Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer que você viva e coma o melhor dessa terra, que você viva bem. Aquilo que está em Isaías 1,19. Se você crer, você vai viver o bem desta terra, comerá o bem, desfrutará.
E muitas vezes nós não estamos desfrutando, porque nós ainda não temos consciência, porque nós aprendemos no passado um evangelho distorcido, nós aprendemos meia verdade, e por isso não conseguimos viver hoje essa plenitude, essa divindade que o Senhor realizou, que o Senhor nos deu, que nós somos. Jesus é o corpo de Deus. Divindade quer dizer, sabe o que quer dizer divindade? Quer dizer Pai, quer dizer Filho, quer dizer Espírito Santo. Isso quer dizer divindade. Que eu tenho Pai, que eu tenho Filho e que eu tenho Espírito Santo. Onde Jesus estava? Jesus estava no Pai, Jesus estava no Espírito Santo, Jesus tinha toda a divindade sobre ele. Ele era o Deus na plenitude, ele é o Deus da plenitude. Só que o povo judeu não sabia. Eles não sabiam disso. Olha o que está escrito aqui em João, Evangelho de João 1,10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Estava ele no mundo, Jesus estava aqui no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, como Deus encarnado, ele estava aqui no mundo, e o mundo não o conheceu. E veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, os quais creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarmos filhos de Deus. Jesus estava nesse mundo, ele criou o mundo, e ele estava vivendo nesse mundo, como Deus encarnado. Mas o mundo não reconheceu, o mundo não aceitou, o mundo não recebeu ele. Mas todos quanto receberam Jesus, então esses se tornaram filho de Deus, se tornamos herdeiro de Deus. Jesus era o corpo de Deus. Foi ele que apareceu para Abraão, foi ele que apareceu para Isaac, foi ele que apareceu para Jacó. Era Jesus que estava, nós cantamos o cântico hoje, era Jesus que estava naquela sarça ardente, era Jesus. Era ele. Jesus estava ali. Olha o que diz aqui em Êxodo 3, 4. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o grande, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aquele ali era Jesus. Os judeus não sabiam, mas bem ali estava Jesus, o Filho de Deus. E ele deu para Moisés, foi Jesus que deu os 10 mandamentos para Moisés. Foi Jesus que deu. E o povo de Deus, o povo israelita, eles se dedicaram, eles se esforçaram, eles se tornaram religiosos para cumprir os 10 mandamentos. Eles fizeram tudo, faziam de tudo, todo possível e impossível para cumprir os 10 mandamentos. Mas quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus. Jesus curou as suas enfermidades. Jesus abriu os olhos dos cegos. Jesus fez com que deu ouvido aos surdos. Jesus curou os coxos. Jesus curou os leprosos. Jesus fez tantas maravilhas, tantos prodígios, multiplicou os pães. Jesus andou sobre as águas. Jesus alimentou multidões. Jesus libertou tantas vidas que estavam
presa, amarrada pelo reino das trevas. Jesus purificou, Jesus libertou, Jesus transformou tantas vidas, mas mesmo assim, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não conseguiam reconhecer. Olha que João escreve, João 12, 37. Embora tivesse feito tantos sinais diante deles, não creram nele. Tantos sinais. Por quê? Aqui que eu quero chegar no ponto crucial. Quero que você receba no teu espírito o que eu vou falar. Que você guarde no teu coração. Porque você pode ver todos esses sinais acontecendo diante dos nossos olhos. Paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, ouvindo tanto testemunho aqui. Mas se você ignorá-lo, porque se nós não sabemos quem Ele é, nós podemos ignorar Ele. Nós vamos tratar Jesus exatamente como os judeus trataram. Muitas vezes você pode até estar cantando, você pode estar adorando, mas sem ter o discernimento, o conhecimento, ignorando Ele. Você canta cânticos espirituais, você levanta, você dança, você aplaude, mas muitas vezes você pode estar ignorando Ele. Era isso que acontecia, tantos sinais, tantas maravilhas, tantos prodígios, tantos acontecimentos, mas mesmo assim eles continuavam ignorando Jesus. Eles foram na sinagoga, ouviram Jesus na sinagoga, nos templos, mas mesmo assim eles continuavam ignorando Jesus. Jesus passou em muitos lugares, Jesus esteve em muitos lugares, mas mesmo assim eles não conseguiam reconhecer quem era Jesus. A presença de Jesus ali no templo, quando Salomão constrói o templo, a Bíblia diz que ali a glória de Deus, o Shignah, Jesus estava ali, que os sacerdotes não conseguiam entrar, as pessoas caíram pela presença, eles estavam louvando, eles estavam adorando, eles estavam glorificando a Deus, e de repente a presença do Senhor foi tão forte, foi tão impactante ali, e que eles caíram, que eles não conseguiam nem ficar em pé, mas mesmo assim eles não entenderam quem era Jesus, quem era o Senhor, eles não conseguiram. Muitas vezes nós também corremos o risco de ignorar o poder, a presença dele. O poder dele era tão grande ali quando Salomão constrói o templo. Eles ficaram prostrados, mas eles não reconheceram Jesus. Amados, isso pode acontecer. Isso está acontecendo muito com a igreja. Eu não sei se você consegue me entender o que eu quero passar para vocês. Porque, ainda assim, quantos ignoraram o Senhor? Ignoraram. Quando Ele vem com o seu corpo físico, eles perguntaram: com que autoridade você faz isso? Com a autoridade que você faz todas essas coisas? Quem és tu? Quem te enviou? Você diz que você é filho de Deus. E por isso que eles ficaram com tanta ira. Ignoraram, perseguiram, levantaram calúnia, falsos testemunhos contra ele. Perguntaram, e finalmente perguntaram, não aceitavam, e levaram Jesus a ser crucificado na cruz. Não que ele não tinha poder para sair dali, claro que tinha, nós sabemos do propósito de Deus, porque ele se entregou por si mesmo, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa das nossas iniquidades, para que Ele pudesse levar sobre Ele todas as nossas doenças, toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor. Ou seja, Ele se tornou responsável pelas nossas vidas. Ele assumiu a nossa responsabilidade. E Ele fez isso para todo sempre.
para que eu e você possamos desfrutar da alegria, da paz, da felicidade, para que eu e você possamos viver, para que eu e você deixemos que o Espírito Santo manifeste, para que eu e você tenhamos essa responsabilidade de continuar falando, anunciando Jesus, vivendo as pessoas ser libertas, vidas sendo tocadas, vidas sendo curadas, porque hoje o Espírito de Deus, Ele opera através do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é eu e você. Nós somos filho dEle, nós somos herdeiro dEle, nós somos co-herdeiro dEle, nós temos o poder dEle sobre as nossas vidas. Você não pode ignorar essas coisas, porque senão o inimigo vem e rouba aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes você canta, muitas vezes você louva, muitas vezes você exalta, você levanta a mão, se prostra, mas se você ignorar esta verdade, o inimigo vem e rouba e te fere e te machuca. Você precisa viver essa posição, essa atitude, aquilo que Jesus realizou uma vez por toda, para que você continue testemunhando, testificando das coisas gloriosas. O mundo precisa saber disso. E agora Ele ordena para que todo homem se arrependesse, que todas as pessoas se arrependam dos seus pecados. Para que eu possa entrar no céu, preciso me arrepender. Você pode até crer que Jesus ressuscitou, mas você precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Ele. Ele ordenou, Ele disse: se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. Tudo que você precisa é se arrepender. Muitas falhas, e uma vez que você se arrependeu, uma vez que você confessou, a Bíblia fala, se eu não me engano, em Isaías 43, 25, Ele lançou os nossos pecados no fundo do mar, e Ele não lembra mais. Ele não lembra. Então o Senhor, Ele lançou, uma vez que você confessou. O inimigo sempre vai procurar te acusar das coisas do passado. Essa é a função do diabo. Ele vai sempre tentar acusar. Mas uma vez que você se arrependeu, uma vez que você confessou, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, porque Jesus pagou tudo na sua morte e na sua ressurreição. Agora Ele providenciou para que eu e você possamos viver uma vida de paz. Ele quer que você viva a liberdade no Espírito, que você não aceite mais a condenação, que você não aceite mais a doença, que você não aceite mais a tristeza, a angústia, que você não aceite nada daquilo que o inimigo tenta colocar com você para baixo. Você é filho de Deus, você é rei, sacerdote, Deus quer que você ande por cima e não por baixo. Deus quer que você viva uma vida esplêndida, porque você é filho de Deus, você tem o Espírito dEle, que você seja livre, e que nada possa colocar você para baixo, mas que o nome dEle seja glorificado. Por isso que eu preguei domingo passado aqui, que nós precisamos tomar atitude, porque atitude te leva à altitude. E agora nós precisamos pregar esse Evangelho, pregar o Evangelho de Cristo. Amado, eu amo pregar a palavra de Deus. Eu nunca sonhava que um dia poderia pregar a palavra de Deus. Eu lembro quando eu estava na porta, eu era diácono, quando a primeira vez que eu vi Deus falou comigo que eu seria um pregador da palavra. E eu pensei comigo: Deus, dessa vez o Senhor errou. Eu pregar a palavra? Não. Mas na mesma hora, o Espírito Santo falou no meu coração. Eu falei: Deus, eu sei que eu de mim mesmo não tenho capacidade alguma, mas que o Senhor é poderoso para fazer isso através da minha vida. Então aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida, e através da minha vida, eu não abro mão. E a partir de agora é o Senhor que vai operar na minha vida. E o primeiro que logo começou a vir os convites para me pregar nos lares. A igreja que eu fiquei congregando 12 anos, nunca subi no altar, mas eu pregava nos lares, pregava em outros lugares, nos bairros. Eu estava pregando, anunciando a palavra. Muitas vezes eu estudava a Bíblia durante 15 dias, uma semana, para mim. E quando ia pregar, tudo que eu tinha estudado durante 15 dias, uma semana, eu pregava em 10 minutos, acabava o assunto.
Não que acabava, é que tinha muita coisa dentro de mim, eu não conseguia transmitir aquilo. E aí eu comecei a orar: Espírito Santo, tudo que o Senhor tem armazenado dentro de mim, eu quero que o Senhor me dê graça para que eu possa transmitir. Eu tenho tanta coisa, mas não consigo transmitir. Como que eu posso ficar calado diante dessas verdades? Então eu amo pregar a palavra. Por que eu prego a palavra? Porque eu sei que ela funciona. Verdadeiramente a palavra do Senhor funciona. Como que eu posso ficar calado? Como que eu posso ficar calado, não falar de Jesus, de falar do amor de Deus, se eu sei que ela funciona? Se eu sei que a palavra do Senhor é real, se eu sei que a palavra do Senhor é verdadeira. Por isso eu já preguei em escola, eu já preguei nas ruas, eu já preguei em ginásio, eu já preguei nas casas, eu já preguei no presídio, eu já preguei em clínica de recuperações de dependente químico, eu já preguei em muitos lugares, eu já testemunhei do Senhor em muitos lugares, em muitos estados, em muitos lugares, muitas cidades, porque eu sei que a palavra do Senhor, ela funciona. Eu sei que a palavra do Senhor é poderosa, eu sei que a palavra do Senhor liberta, eu sei que a palavra do Senhor transforma, eu sei que a palavra, eu garanto que a palavra do Senhor, ela funciona para o pobre, ela funciona para o rico, ela funciona para todas as pessoas, ela funciona em todos os lugares, em todas as nações, onde quer que você pregue, onde quer que você anuncie, onde quer que você testemunhe, essa palavra, ela vai funcionar, porque a palavra de Deus é viva, porque Deus é a palavra, é uma só pessoa. Aleluia. Você pode confiar nela. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Você pode basear a sua própria vida nisso, porque o Evangelho é real. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu sei o que o Senhor transformou a minha vida, eu sei o que o Senhor mudou a minha vida. O poder do Evangelho é maravilhoso, ele é tremendo, ele é sobrenatural, ele é eficaz. A palavra do Senhor é divina, a palavra do Senhor é cheia de poder e plenitude. E chegou o momento de nós falarmos e declararmos a palavra. Olha que Paulo escreve em Romanos 1,17: pois nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. No Evangelho de Cristo é revelada a justiça dele, é revelado a ele. Por isso que muitas pessoas não querem, eles querem fazer parte de qualquer dogma, qualquer crença, qualquer religiosidade, mas eles não querem seguir o Evangelho. Porque o Evangelho, ele muda, o Evangelho transforma, o Evangelho tem mudança, o Evangelho traz justiça, as coisas certas. O cara era picareta, era ladrão, era um prostituto, ou vice-versa, ali era ela. Mas quando essa palavra realmente entrou no coração dela, que o Espírito Santo entrou no coração dela, que o Espírito Santo trouxe uma mudança na vida dela, ela parou de praticar todo esse tipo de prática pecaminosa, tudo aquilo que não presta. Porque quando a palavra do Senhor realmente, ela entra no nosso espírito, essa carnalidade, esse ego, essa razão minha, ela cai por terra, porque aí eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso Deus está vendo todas as coisas. Acabou o tempo de nós sermos crente sapomba. Uma hora é pomba, cheio de santidade, cheio disso, cheio daquilo. De repente é um bicho nojento como sapo. Acabou o tempo. Ou nós somos pomba ou sapo. Não tem como viver as duas coisas. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. E quando você recebe esta palavra, quando o Espírito de Deus está dentro de você, nós não precisamos fazer nada, fazer qualquer coisa para acontecer.
ela vai acontecendo naturalmente. Por mais que nós dizemos sobrenatural, mas é naturalmente. Porque aquilo que é sobrenatural para nós, para Deus é natural. Então ela vai acontecendo. Tudo que você precisa receber essa palavra. A palavra entrou dentro de você. Você recebeu essa palavra dentro de você. Então Deus está na sua vida. Simples assim. Não é preciso você forçar o milagre. Não é preciso você forçar um testemunho. Não é preciso, isso vai acontecendo de uma maneira extraordinária e sobrenatural, porque Deus é Ele que faz todas as coisas na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Nós somos o instrumento para que Ele possa nos usar. Tudo que Deus quer, tudo que o Senhor quer, que eu e você estejamos disponíveis para que o Espírito Santo possa nos usar. Veja essa pregação de Paulo aqui. Atos 14, do versículo 8 em diante. Atos 14, do 8 em diante, diz assim: em Listra estava sentado um homem, aleijado dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha andado. E este ouvia falar Paulo, que, fitando os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Paulo estava pregando. Ali tinha um homem coxo, desde nascença. A Bíblia diz que ele nunca tinha andado. Mas Paulo estava pregando o que é a palavra. E quando Paulo fita os olhos nele, e vendo que ele tinha fé para ser curado, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Paulo disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Esse é o poder da palavra. É isso que Deus quer de mim e de você. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade. Por isso você não pode ignorar Jesus. Por isso você não pode ignorar a palavra de Deus. Por isso que você não pode ignorar aquilo que o Espírito Santo ministra, aquilo que Deus fala conosco. Este homem nunca tinha andado. Mas existe algo na palavra de Deus. Existe o poder na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela gera. A palavra do Senhor manifesta. A palavra do Senhor frutifica. Porque eu e você, nós fomos criados pela palavra. Nós fomos transformados pela palavra. Nós somos edificados pela palavra. Nós somos renovados pela palavra de Deus. Nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Por isso que João testifica, João conta a história. João 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É ele que faz. Todas as coisas foram feitas pela sua palavra. O mundo inteiro foi feito pela palavra de Deus. Esta palavra criou todas as coisas. É a mesma palavra que nós temos. É a mesma palavra dentro do teu espírito. Ela tem poder para criar. Ela tem poder para libertar. Ela tem poder para sarar. Ela tem poder para transformar as vidas das pessoas. Esta palavra, ela tem poder. Ela tem poder para consertar os ossos. Ela tem poder para fazer um transplante de coração, de rim, de fígado, seja qual seja o intestino. Eu já testemunhei para você daquela jovem senhora que eu orei em Guarapuava, que ela não tinha mais útero, não tinha mais ovário, não tinha mais trompa. Quando ela era nova, ela teve um câncer ali, tiveram que tirar tudo. E quando eu passei orando por ela, eu perguntei o que ela queria. Ela nem falou, nem ensina nada. A irmãzinha no lado que disse: olha, pastor, quando ela era solteira, ela foi cometida de uma enfermidade, tiveram que tirar
ovário, tirar o útero dela, tirar as trompas, ela não tem nada, ela casou para adotar uma criança, o esposo dela sabia disso, viveram 11 anos juntos, e aí não conseguiu, não saía adoção, o esposo queria tanto um filho, daí se separaram, ficaram 1 ano, e quando conheci ela, estavam retornando o casal para tentar adotar uma criança. E eu olhei para ela e disse: você crê que Jesus é poderoso para colocar um útero novo em você? Ela não falou nem sim nem não, estava empossada assim no piso daquela casa, tanto choro, ela só chorava, estava igual Ana ali, só chorando. E eu liberei uma palavra, isso foi no sábado. Na segunda-feira ela foi no ginecologista. Na quarta-feira ligaram para nós, aquela moça que você liberou aquela palavra, ela foi na ginecologista, a mulher falou, a doutora falou: você está tudo pronto, a hora que você quiser engravidar, teu útero está perfeito, teus trompas, ovário, tudo perfeito. Falou: doutor, eu não tenho nada. Tem, está tudo aí. Porque Deus é fiel, a palavra ela transforma, a palavra edifica, a palavra liberta, a palavra Deus é poderoso para consertar os ossos, para transformar as vidas, para libertar, para fazer coisas grandiosas. Tem coisa que você nem precisa querer falar para Deus fazer, Ele sabe como fazer. Você declara a palavra, você libera a palavra. E foi isso que Paulo fez. Paulo viu que ele tinha recebido, que ele estava ali. Eu creio que ele estava conectado àquilo que estava sendo pregado. Ninguém estava olhando por irmãozinho no lado, cochichando, batendo, conversando, uma conversinha paralela, como muitas vezes fica aqui na igreja. Ele estava conectado, ele estava ouvindo, ele estava focado naquilo que Paulo dizia. E Paulo olhou para ele, fitou os olhos nele, viu que ele estava recebendo. E Paulo libera aquela palavra, e ele sai caminhando, sai levantando, sai saltando, porque Deus é fiel à sua palavra. A palavra que preexistiu ao homem. Ele fez todas as coisas. A palavra de Deus funciona em tempo real. Quando eu e você ministramos a palavra de Deus, ela está sincronizada no teu espírito. Você precisa ter essa consciência. Se eu estou falando, se eu estou ministrando esta palavra ela está sincronizada no meu espírito, no mesmo momento, no mesmo tempo real. E se você tiver essa consciência, o Espírito Santo vai te dando dica, e você vai liberando palavra de cura, de libertação, milagre, resposta, solução, porque Deus se manifesta através de vida, Deus liberta através de vida, Deus sara através de vida, Deus cura através de vida. Com a fé você está sincronizado com a mente de Deus. A minha fé, ela precisa estar sincronizada com a mente de Deus. Fé sincronizada, para que você vê o que não é visto. Se você está sincronizado, você consegue ver aquilo que não é visto. E a fé funciona para que você veja. Então você está sincronizado para você ver o que não era visto. E quando eu e você exercemos a fé, nós vamos ver aquilo que nós não vimos antes. Foi o que Paulo falou. Ele disse para aquele homem: levanta. A Bíblia diz que aquele homem tinha fé. E ele estava sincronizado com a palavra de Deus. Por isso digo para você, aquilo que Deus fala com você, não negligencie. Receba ao tempo de Deus, ao momento de Deus, à hora de Deus. A Bíblia diz que aquele homem se levantou, e ele saltava, ele estava curado. Como isso aconteceu, pastor? Este é o poder milagroso. E nem é para nossa explicação. Ele criou o mundo inteiro através da sua palavra. Todas as coisas foram feitas por ela. Por isso que eu digo, sempre tenho ensinado os irmãos, ao texto de Romanos: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta palavra da fé, que qual nós profetizamos, ela está na tua boca, no teu coração.
tudo que eu e você, nós precisamos ter essa consciência da importância de nós abrir os nossos lábios e profetizar, declarar todas as coisas, tudo que Deus fez, aconteceu. Todos os milagres que você vê Jesus manifestando, Jesus manifesta falando, com exceção daquela mulher que tocou na sua veste. Mas todos os milagres assim, Jesus operou falando. E nós precisamos viver essa realidade, porque nós não somos neste mundo, nós somos ser espiritual. A Bíblia diz que Ele se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça. Quem é Jesus? A palavra que é Deus. Veja isso. Aquela palavra que está no meu coração, aquela palavra que está no teu coração, quando vem a mim, quando ela vem a você, ela vem como palavra. A palavra que está na sua vida, no seu coração, ela vem para você como palavra. E ela entra no meu coração, ela entra no teu coração como palavra. E quando ela entra no meu coração, no meu espírito como palavra, ela começa a viver como Deus dentro de mim, como Deus dentro de você. Amém? É isso que João estava explicando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui João está contando a história da palavra. A palavra estava no princípio, ela estava com Deus. João estava dizendo quem era Deus, que se tornou-se carne. Diz que todas as coisas foram feitas por Ele, o versículo 3. Então existe uma pessoa aqui. Todas as coisas foram feitas por Ele, existe uma pessoa. Quem é essa pessoa? Deus. Porque sem Ele nada do que se fez foi feito. Se fez. Nele estava a vida, João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui que nós entramos, João 1,6. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos que crescem por meio dele, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Assim também, Jesus, quando estava sendo assunto ao céu, em Atos 1,8, ele diz: quando o Espírito Santo vai vir sobre vocês com poder, para que vocês também dêem testemunho, desde aqui de Jerusalém, que vocês comecem, aqui que nós entramos como igreja, como João, nós temos consciência de quem é Deus, nós temos consciência de quem é Jesus, nós temos consciência de quem é o Espírito Santo, nós temos consciência daquilo que Deus é, da luz, do poder do Espírito. Nós temos a consciência que hoje nós somos a luz, nós temos consciência que nós somos o sal da terra, nós temos consciência que nós somos o corpo de Cristo, nós temos consciência que nós somos a igreja do Senhor, e nós devemos continuar testemunhando, mostrando, contando, falando, pregando, anunciando a palavra sobre esta luz, para aqueles que estão nas trevas, porque o Senhor estará tirando essas pessoas das trevas e transportando para a maravilhosa luz, para que toda a humanidade creia. Eu e você somos testemunho da luz, somos testemunho de Jesus. Quem era Jesus? Nós somos o povo da promessa. Nós somos esse povo. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Somos filhos amados de Deus, somos herdeiros de Deus, recebemos o poder, recebemos o penhor, recebemos o selo do Espírito de Deus, temos autoridade para agir, temos autoridade para falar,
temos autoridade para liberar palavra, temos autoridade para ligar e desligar. Nós, eu e você, somos o sucesso. Nós recebemos o poder de Deus, a habilidade do Espírito Santo, temos a autoridade de Cristo para falar, para tocar, para libertar, para sarar vida. Tudo que eu e você precisamos estarmos usando essa autoridade. Aquilo que Pedro disse em 1 Pedro 2,9: vós sois uma geração eleita, um sacerdote real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos este povo, a igreja do Senhor. As promessas de Deus nesses últimos tempos, nesse momento para nós, é levantar a cada um de nós com esse poder, com essa unção, com essa graça, com essa autoridade, com essa divindade, com essa plenitude, para que aonde que você estiver, você toque vida, que vida seja curada, que vida seja liberta, para que vida seja transformada, para que o paralítico ande, o cego veja, o coxo ande, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse poder está sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre você, meu irmão, minha irmã. Alegra teu coração, você é um sacerdote real. Nós somos a geração santa, nós somos esse povo peculiar, para anunciar a grandeza daquele que nos tirou o dia das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.